nós vamos fazer um walking tour aqui em Paraty. É um passeio, né, acompanhado de um guia local aqui, que ele vai contando pra gente a história da cidade. E existem vários tipos de walking tours aqui em Paraty, alguns são pagos. Esse que a gente vai fazer é gratuito, teoricamente, né, gratuito, porque no final do passeio, geralmente, eles pedem para a pessoa fazer alguma contribuição, o que eu acho também super justo. Nós estamos fazendo com a Free Walking Tours, eu vou deixar o site deles aqui para vocês, é só entrar lá no site, fazer o teu cadastro, vai gerar um número lá de reserva, e aí vocês ficam aqui na frente da Praça da Matriz, da Igreja da Matriz, né, aguardando o guia chegar para formar o grupo para a gente sair e fazer o passeio. E enquanto o guia não chega, vou contar algumas coisas para vocês aqui sobre Paraty, né? Paraty foi fundada em 1667, então ela é mais antiga do que Ouro Preto. E Paraty passou por 3 grandes ciclos econômicos, né, aqui do Brasil: o ciclo do ouro, o ciclo do café e o ciclo da cana-de-açúcar. O primeiro foi o da cana-de-açúcar. A cidade chegou a ter quase 200 alambiques, era uma grande produtora de cachaça no período do Brasil colonial, e até hoje existem, né, alambiques muito famosos aqui. Inclusive, hoje está começando o Festival da Cachaça de Paraty aqui na cidade, porque eles ainda é algo muito forte aqui, né, na cultura, na tradição local. Hoje em dia tem apenas 6 alambiques, alguns são até abertos para visitação também, e foi o primeiro grande ciclo econômico aqui da cidade. O segundo foi o ciclo do ouro, porque toda a produção de ouro lá de Minas Gerais vinha aqui para os portos de Paraty, né, para serem enviados para Portugal. E devido à proximidade com o Vale do Paraíba, a cidade também passou por um esplendor econômico durante o período aí do ciclo do café, porque era também, né, trazida toda a produção, vinha aqui para Paraty. Depois, com a criação de uma estrada de ferro que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro, Paraty ficou um pouquinho esquecida aqui, abandonado, que ajudou muito a contribuir, né, para a preservação aqui da cidade, do casario colonial. E só em 1974, com a criação da Rio Santos, da estrada Rio Santos, que Paraty foi redescoberta, e hoje a principal atividade econômica daqui é o turismo. Paraty é a 8ª cidade brasileira que mais recebe turistas. Paraty chegou a ter mais de 400 casas e 41 sobrados. Para cuidar disso tudo, a cidade possuía mais de 5.000 escravizados, sem considerar as fazendas e engenhos de açúcar. Mas ao contrário do que imaginamos, Paraty não começou aqui no centro histórico. Entre 1540 a 1560, surgiu a vila no topo de um morro que hoje é chamado de Morro do Forte, e foi a vila de São Roque. Com a chegada do ciclo do ouro, houve a necessidade de se expandir a vila. Então, Dona Maria Jacome de Melo doou uma parte de suas terras para a construção de uma nova vila, com 2 condições: que fosse construída uma igreja em louvor a Nossa Senhora dos Remédios e que fossem respeitados os indígenas, os guaianazes. Então, o Centro Histórico de Paraty foi projetado e planejado para atender o ciclo do ouro e foi uma das primeiras vilas no Brasil a serem projetadas. A atual igreja de Nossa Senhora dos Remédios já é a 3ª construção em devoção a essa santa. A primeira, de 1646, foi construída de frente para o mar e era feita de taipa, barro com bambu e telhado de sapê. E por não ser uma construção tão firme, após uns 30 anos ela começou a ruir. Então a demoliram e no mesmo local, em 1712, construíram a segunda igreja, que com o passar dos anos se tornou pequena demais para o número de devotos. Então veio a ideia dessa 3ª e última construção, sendo a segunda também demolida. O início da construção da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, também conhecida como Igreja Matriz, foi em 1863, mas só foi entregue para a comunidade após 10 anos, porque a construção foi feita, mas o seu interior estava inacabado. É uma construção em estilo neoclássico de meados do século XIX. Essa é a maior e mais imponente igreja da cidade. Era frequentada pelos homens ricos e brancos da época, e por ser a igreja principal, deveria possuir 2 torres que não foram finalizadas. O interessante da construção é que ela não foi feita em cima de uma base de pedras. Ela foi construída em cima de toras de madeira, tipo as casas de Veneza. Isso porque o terreno era várzea, era alagadiço. As paredes
foram construídas com a argamassa que chamamos de adobe, que era uma mistura de areia, pedra, conchas do mar socada e o óleo de baleia, que é o que dava a liga da argamassa. Só que o adobe não deu a liga suficiente para a fixação dos blocos de pedra, por serem muito pesados. Então esses blocos foram rejuntados com chumbo derretido. A fachada, que é onde a gente tem a maior concentração de pedra e chumbo, durante os anos, gradativamente, começou a afundar. Só que, como ela foi feita nessa estrutura de madeira, à medida que a fachada foi afundando, a construção inteira se movimentou. Então, esse movimento inteiriço não ocasionou rachaduras na construção. Só que no projeto original dela, ela era para ser 3 vezes maior do que é hoje. Só que meados do século XIX foi quando começou o declínio de Paraty, a decadência, porque foi construída a estrada de ferro que ligou Rio de Janeiro a São Paulo e também o caminho novo, que ia de Ouro Preto direto para o Rio de Janeiro. Então foi o fim do ciclo do ouro, do café e o da cana-de-açúcar. Até meados do século XIX nós tínhamos em Paraty em torno de 155 alambiques que produziam a cachaça. E a nossa cachaça muitas vezes foi usada como moeda de troca. Em 1888, houve a abolição da escravatura. Acabou a mão de obra dos escravizados. Então tudo isso acabou dificultando para que o projeto original fosse feito. A matriz ela é a padroeira de Paraty, a Nossa Senhora dos Remédios. A matriz ela tem na construção o estilo neoclássico, que é o novo clássico vindo da França, nos trouxe um estilo mais de retas e com uma nova régua de cores. Até então as cores existentes eram as cores primárias, sempre escuras e foscas. No neoclássico vieram as cores em tom pastéis. E de 2011 a 2013 a igreja ficou fechada para restauração. 11 horas. O sino toca a cada hora cheia. A matriz ela funciona normalmente para missas, batizados e casamentos. As missas normalmente ocorrem todo sábado e domingo, tá? Às 19h30. De dia abre para visitação. Paraty teve uma influência muito grande da maçonaria na sua construção. Pode ser que os arquitetos que tenham projetado o centro histórico é que tenham sido os maçons. Só que não existe uma documentação que comprove isso. Aqui, por ser a igreja da elite, houve uma influência da maçonaria. Não aceitam muito que a gente fale da maçonaria aqui dentro. Eu mesmo fui proibida durante 2 anos de entrar na igreja porque eu contava a história da maçonaria. Eu gosto muito de mostrar aqui a capela do Nosso Senhor dos Passos. A imagem do Nosso Senhor dos Passos é uma imagem de roca. Imagens de roca são imagens que usam vestimentas e que saem em procissão. Com a condição da igreja aceita, houve a dos indígenas. E eles foram respeitados até receberem as terras. Pela nossa história, os guaianazes tinham uma cultura que quando em luta matavam um guerreiro de uma outra tribo, eles costumavam comer o coração do guerreiro morto, porque pela crença estaria absorvendo a bravura e a coragem daquele que morreu em batalha. As pessoas da vila, desconhecendo isso, achavam que os indígenas fossem canibais. Começou a perseguição até chegarem quase ao extermínio. Então hoje não temos mais os guaianazes em Paraty. Nós temos descendentes, porque muitos indígenas na época já haviam saído da tribo para constituir família em Paraty. Isso que os deu a descendência. Na década de 70, tínhamos muitas terras indígenas sem os indígenas. Então a FUNAI começou a migrar famílias de guaranis de Cabo Frio, do Paraná, e fazer o assentamento de terra a eles aqui. No decorrer dos anos, outras etnias também foram vindo e se instalando na nossa região. Normalmente essas tribos ficam em zona rural e eles produzem o artesanato e trazem para a cidade para vender aos turistas. Ali sentido Paraty, sentido Rio,
tem a praia do Iriri. Então eles têm a praia e tem a cachoeira. E aí vocês veem o trabalho deles, todo esse material que eles fazem, que também trazem, lógico, para a cidade. Paraty, na palavra indígena, é peixe branco em abundância. Esse peixe branco é o peixe Paraty, que a gente tem em abundância até hoje. Essa é a igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, a igreja que pertencia aos escravizados. Ela é de 1725. Na fachada a gente tem o estilo colonial, no interior o estilo barroco. Diferente de muitas igrejas no Brasil, as nossas igrejas nunca tiveram uma pintura em ouro, porque não tínhamos um ouro em Paraty. O ouro escoava por Paraty. No alto da Estrada Real existia a casa de registro, que era chamada Casa do Quinhão do Quinto. Então quer dizer, a quinta parte, ou 20% de todo o ouro que escoava, ficava retido para ser levado à coroa. Daí surgiu o tão famoso Quinto dos Infernos, né? Só que os escravizados, trazendo ouro vinha em lombo de burro. Devido ao movimento dos animais, o ouro em pó às vezes caía pelo caminho, pela vegetação. E esses escravizados iam recolhendo esse ouro. A intenção seria comprar a tão sonhada carta de alforria. Mas alguns, quando tinham a permissão de virem às missas, eles misturavam o ouro em pó com água e jogavam na cabeça. Às vezes também traziam embaixo das unhas. Após a missa, eles eram levados num outro cômodo, onde no recipiente lavavam de novo a cabeça para a retirada desse ouro. Então, de todas as igrejas do centro histórico, a única que tem a pintura em ouro é a dos escravizados. O interessante é que a gente tem no teto um abacaxi. A gente vai observar depois durante o tour que tem alguns casarões que tem o abacaxi na sacada. Essa questão do abacaxi surgiu lá no século XV. Então, o abacaxi na Inglaterra, na época, começou a ser usado como símbolo de riqueza. Porque primeiro que era muito caro comprar, né? E também de boa receptividade, de boas-vindas, de fartura. Então, quando colocavam-se dentro de igrejas, comércios e até mesmo casas, seria uma simbologia de boas-vindas. Quando colocavam nas sacadas, boa sorte e prosperidade. Aqui o Rosário funciona normalmente como igreja e as missas são de segunda a sexta às 19h30. Aqui nessa esquina funciona a Padaria Esperança. A Padaria Esperança foi inaugurada em 1900 e ela está na 5ª geração da família. E aqui ainda se produzem alguns pratos, alguns doces típicos de Paraty. Por exemplo, a gente tem o manoê de bacia, que é um bolo feito com melado de cana. E a gente tem também o pé de moleque de Paraty. Diferente do pé de moleque que vocês conhecem, esse aqui é o nosso pé de moleque. Parece uma rapadura. Exatamente. Agora é o momento degustação. Olha, nem sabia que tinha isso no passeio, já tô gostando já. O nosso pé de moleque, pode quebrar que ele é meio durinho. O nosso pé de moleque, ele é feito de melado de cana, farinha de mandioca e gengibre. Gengibre, nossa. Gengibre, vai que é duro mesmo. Aquela velha história, né? Rapadura é doce, mas não é mole. Não. Dá um do seu aí, Dani. Já peguei aqui. Show. Você quer, amor? Ele não é doce demais, e o gengibre dá quebrada. É boa, mas eu achei ela meio fortinha no gengibre. Ela é puxada no gengibre, gente. O que a gente chama de biscoitinho de astronauta.
Um biscoitinho desse tamanho. É, o seu Zuzu que brincava com a gente. O seu Zuzu é o avô do atual, de quem tá tocando agora. O avô não, bisavô. Experimenta. É um biscoitinho viciante, gente. Agora, esse sequinho, ele é gostoso. Imagina uma geleinha. Uma manteiguinha. Pessoal, essa daqui é a Rua do Comércio de Paraty, rua principal do Centro Histórico. Agora ela tá calminha, mas no final da tarde, tá assim, ó. Tanto que o nosso tour à tarde não vem pra cá. Paraty é uma cidade que respira cultura. E nós temos em Paraty muitos artistas de rua. Nós temos os poetas que vendem suas poesias em cordéis. A gente tem o violinista, o saxofonista. E nós temos aqui uma estátua. Só que, como o calçamento de pedras, os turistas falam que não dá para observar o trabalho desses artistas. Porque tem que olhar para o chão. Só que as pessoas não pode deixar de prestigiar essas pessoas, porque afinal de contas, eles vivem desse trabalho, né? E o legal é que à medida que se faz uma doaçãozinha, ele faz uma interação com os turistas, né? Às vezes ele dá muito susto, né? Ela mesmo já falou que ontem passou e ele assustou. Esse é o Roger, pessoal. Nosso estátua viva, agora ele tá de São Francisco, mas eu falo pra ele, é o santo do pau. Só falta o ourinho ali atrás, ó. O tour passa aqui pela igreja de Santa Rita também, porém aqui é proibido filmar e fotografar, porque hoje essa igreja, ela pertence ao IPHAN e ela funciona como um museu. Lá dentro estão expostas várias imagens que foram, inclusive, algumas roubadas, né, e foram recuperadas e agora ficam aqui em exposição. Então não pode fotografar e filmar lá dentro por esse motivo, creio eu, né, mas é uma das paradas aqui do City Tour também. Bom, em 1703, foram construídos em Paraty 7 fortes que faziam a proteção da vila contra possíveis ataques de piratas, né? Um forte no alto do Morro da Vila Velha, que hoje é o Morro do Forte. Lá é o Forte Defensor Perpétuo, principal dos 7, pela visão privilegiada. Aqui era o Forte da Patitiba. E pelas ilhas, de continente a continente, tínhamos mais 5 fortes. Mas os fortes das ilhas não eram grandes construções, é o que chamamos de baterias. Seriam muros de pedra no topo das ilhas, com os canhões posicionados em várias direções. Dessa forma, fazia-se a proteção e o controle de quem entrava e saía por mar. O centro histórico, por outro lado, era cercado e existia um portão que era aberto às 6 da manhã, fechado às 6 da tarde, controlando quem entrava e saía. Só que eu falei a vocês que o centro histórico foi projetado. O centro histórico ele tem um formato de leque voltado para o mar. As ruas do centro histórico não são retas. Depois, na prática, eu explico isso a vocês. E as igrejas de Paraty todas foram construídas com a frente para o mar em pontos estratégicos, formando nesse leque uma meia-lua de ponta a ponta, porque caso houvesse alguma invasão, as igrejas seriam usadas para proteção. Só que Paraty nunca sofreu ataque de piratas, porque a nossa baía é uma baía rasa. E os grandes navios ficavam numa ilha chamada Ilha do Mantimento. O ouro era escoado dessa região aqui, em pequenas embarcações até a Ilha do Mantimento, onde ficavam os grandes navios. De lá, o ouro saía para o Rio de Janeiro, Portugal. Quando eles saíam para o Rio, obrigatoriamente, eles passavam pela Ilha Grande. A Ilha Grande era onde ocorriam os saques, porque lá não se tinha nenhum tipo de proteção. Esse prédio aqui, chamamos hoje de antiga cadeia, mas aqui era o quartel do Forte da Patitiba. Foi usado como forte até meados do século XIX,
quando começou a decadência de Paraty. Depois, quando entrou a decadência, não se tinha mais o porquê ter um forte. Então passaram a usar o prédio como cadeia pública, e foi cadeia pública até 1981. Hoje funciona o IAP, que é o Instituto Histórico e Artístico de Paraty, e eles ainda têm um acervo com as documentações originais. O prédio é muito usado para visitação, muitas vezes fazem exposições e tem ainda a sala com os arquivos. A partir dessa cela aqui para dentro é que seriam as celas, tá? Só tem uma sala que a gente não tem permissão de entrar. Essas duas salas normalmente eles usam para exposições. Não existia banheiro nas casas. Como costume da época, ou jogava seus excrementos nas ruas, ou nos rios, ou no mar. Quando o Centro Histórico foi projetado, as ruas do Centro Histórico foram construídas no mesmo nível da maré normal e as casas acima da maré mais alta registrada na época. Então, à medida que a maré sobe, a água, como a gente vê lá, inunda as ruas do Centro Histórico. No século XVIII, inundava todo o Centro Histórico. Era um horário que ninguém saía para caminhar, porque era a hora de se jogar os excrementos na água. Só que hoje em dia, já há uns anos atrás, a maré ela tem o salitre e isso destrói muitas construções. Então já há vários anos a prefeitura vem murando em torno do mar, com pequenas aberturas no muro, aonde em algumas ruas a entrada era livre, começaram a manilhar, aterrar, para fazer com que a maré entre em menor volume. Então, por exemplo, lua cheia, lua nova, é quando mais a maré sobe. Ela pode chegar mais ou menos até o fundo ali da Santa Rita. Ela pega quase a metade do Centro Histórico. Marés normal chegam no máximo até essa rua aqui, né? Ontem, por exemplo, a gente estava com uma ressaca na costa brasileira. E ontem a maré subiu aqui tudo, né? Então isso é normal acontecer. Por isso que muitos falam que Paraty é a Veneza brasileira, tá bom? Essa área aqui, ó, na frente da igreja, não é original. Essa área foi construída, foi aterrada para se fazer uma melhor proteção dos atrativos. Esse piso na frente da igreja ficou nesse formato porque aonde a gente tem o degrau ali, eles fizeram um ralo com uma bomba d'água. Igual ontem, a maré estava vindo com força, então ela vem por baixo também. E aí o pessoal da prefeitura tem como esgotar toda essa água de maré. O porto original de Paraty era nessa área de maior movimento. Tanto que a maior parte das casas só tem portas. No caso de Sobrados, a parte de baixo era o comércio, em cima a moradia. Casas térreas chamamos de casas funcionais, porque a parte da frente era o comércio, os fundos, a moradia. Por isso que a maior parte das casas do Centro Histórico tem um jardim interno para ajudar a ventilar o interior da casa. Essa aqui é a famosa Rua do Fogo, que é a rua mais florida aqui de Paraty, que tem as portinhas coloridas, onde todo mundo vem para fazer as fotos. E aqui logo em frente, ó, a gente já chega ali no mar, ó, a rua já está começando a ficar alagada. E nós tínhamos em Paraty, na época, as senhoritas, as mulheres solteiras, que não tinham permissão de saírem às ruas sozinhas. Elas só saíam na companhia dos pais. Só que essa rua aqui, essa vielinha, era o fundo das casas dos dois blocos. Então, à noite, depois que os pais iam dormir, as senhoritas davam uma escapadinha pelo fundo da rua, da casa, para encontrar com os navegantes, que não tinha muita opção de lazer noturno, né? Daí veio o nome Rua do Fogo. De dia, era aqui que se derretia a gordura da baleia para se fazer o óleo de baleia, que era usado tanto nas construções quanto na iluminação da época. Mas muitos guias falam que a Rua do Fogo
era a antiga Rua da Prostituição de Paraty. Eu não concordo muito nesses termos, porque a gente sabe que toda a área de Porto, até hoje, tem sim uma área de prostituição. E nós tínhamos esse sobrado, um sobrado que está aqui atrás da Santa Rita, onde hoje funciona o nosso fórum. Aquele prédio, no século XVIII, é que era o prostíbulo. Então eu falo que as meninas da Rua do Fogo eram benfeitoras, porque se fazia o que fazia, era por amor, não era por dinheiro. Na nova linguagem, né, dizem que é uma das ruas mais instagramáveis de Paraty. É onde a maior parte do pessoal tira fotografia. A guia estava nos falando que essa casa aqui, ó, de janelas azuis que está à venda, estima-se que o preço de venda é 2 milhões por estar aqui, né, no centro histórico, então tem este pequeno valor agregado. Eu lembro que esse sobradinho aqui de portas de treliça, muitos anos atrás foi vendido como se fosse hoje 150 mil. Aonde? Esse sobrado aqui, com esse terreno todinho aqui, ó. Nós temos mais um símbolo da maçonaria, que são as esquinas feitas em pedra. Normalmente, a cada 4 esquinas, 3 são feitas em pedra. Se nós unirmos as 3 pedras, formamos o triângulo da maçonaria: liberdade, igualdade, fraternidade. Hoje em dia a gente não vê mais todas as esquinas de pedra. O Centro Histórico de Paraty está aí em torno de 60% original, 40% já foi perdido. Outro detalhe, lembra que eu falei a vocês que o Centro Histórico tem um formato de leque voltado para o mar? As ruas do Centro Histórico não são retas, elas são curvas. E normalmente a gente não consegue ver começo e fim das ruas. Isso porque cada rua curva tem uma esquina cega, que é uma esquina mais recuada que todas. No caso, a esquina cega dessa rua é essa esquina aqui, ó. Porque quem vinha de cada lado não via quem estava aqui, mas quem estava aqui vigiava os 2 lados da rua. Então também era mais uma forma de proteção da época, tá bom? Vamos para lá? Percebem que a rua ali, ó, ela faz uma espécie de uma curva, forma um ponto cego, porque quem tá aqui vê quem tá vindo de lá, mas quem está lá não vê as pessoas aqui. Paraty foi declarado a Monumento Nacional por volta de 1958. Em 2019, nós recebemos o título de Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Esse título da Unesco é um título misto, porque ele vem tanto pela nossa cultura quanto pela nossa biodiversidade. Todo município é tombado. Só que o centro histórico, a restrição é maior. E aqui nós somos obrigados a preservar as fachadas. O interior é livre, cada um faz o que quiser. Esse sobrado, com aquela parte térrea, até 1960 não existia. Era apenas um terreno baldio com algumas ruínas de uma antiga construção. Em 1960, um senhor holandês chamado Cornelius Vogelaar comprou o terreno. Como ele viu as ruínas, ele foi ao IPHAN e fez um trabalho de pesquisa. Nessa pesquisa, eles conseguiram identificar um desenho que mostrou a ele como era a casa que existia aqui. Então, quando o seu Cornélio construiu a casa dele, ele refez a fachada original da casa, com alguns detalhes. Se vocês observarem as 6 portas de cima, a segunda e a quinta nunca abrem, porque na realidade são portas falsas, são paredes imitando porta. A gente tem os abacaxis na sacada, que seria boa sorte e prosperidade. Esses abacaxis no corrimão da sacada já não são originais, porque aqui, em vez de abacaxi, eram pinhas. No sobrado, próximo à praça,
eu mostro a vocês como era a pinha original. A gente tem esses desenhos que são as faixas maçônicas. Quando o maçom chegava a primeira vez em Paraty e não conhecia ninguém, visualmente ele identificava que o dono original da casa era um maçom. Pelos símbolos, ele tinha informações do dono da casa, inclusive a graduação maçônica. Então, se essa pessoa precisasse de algum tipo de ajuda, ele poderia buscar ajuda em qualquer casa que tivesse essa simbologia. A gente tem a porta de treliça, que é uma influência do antigo muxarabiê, que eram aqueles balcões de treliça, aquelas sacadas inteiriças de treliça, onde as senhoritas poderiam ver as ruas sem serem vistas. Temos esses tubos por baixo da sacada, que são as cornetas, ou como são chamadas na arquitetura, buzinotes. Essas cornetas nada mais são do que um dreno da água de chuva. Um outro detalhe é que até 1976 o centro histórico era aberto. A gente entrava com carros, mas não só carros, mas ônibus e caminhões também entravam. Isso começou a abalar a estrutura do calçamento e de algumas casas. Foi daí que o centro histórico foi fechado com correntes. Hoje só é permitido o trânsito para serviços. Quem morava no centro histórico na época e tinha seu carro, queria uma garagem. Desconfiguravam uma fachada original para pôr um portão de garagem. Eu tenho uma foto dessa fachada de 1960, que eram 2 portas e uma janelinha. Aqui tem uma fachada que foi destruída, mas o seu Cornélio tinha carro. Ele queria uma garagem. E ele fez daqui, ó, a garagem da casa. Cada porta abre de um lado diferente, tipo um portão de garagem, né? Essa parede também é falsa. Ó, ela é de madeira com revestimento em argamassa. Em cima ela tem um corte. A base foi fixada porque não está mais sendo usada, mas antes não era fixa. Então, existia um motorzinho no telhado da casa que, quando acionado, levantava a parede em sistema de dobradiça. Botavam 2 rampas de madeira para descer ou subir com o carro. O legal é que tudo isso dá uma ideia da preservação. O que pode ser feito para se ter uma casa moderna e, ao mesmo tempo, no estilo original, tá? Esse aqui é o casarão que dizem que o francês está querendo 17 milhões. Só que, quando a gente vê uma casa pela fachada, a gente não tem noção como são. Essa casa por dentro, ela pega 1/4 do quarteirão. Ela tem jardim com piscina, um total de 6 suítes, sala de ginástica, sala de piano, tem uma varandinha na beira da piscina. Enfim, são casas altamente luxuosas. E aqui, ó, a gente tem esses 3 casarões que hoje pertencem ao senhor Roberto Irineu Marinho, o filho do Roberto Marinho da Globo. Eles foram comprando de sobrado em sobrado, mantiveram as 3 fachadas, mas por dentro é uma casa só. Quando a gente vê janelas com o batente até o chão, é porque aqui eram portas originais. O IPHAN autorizou trocar a porta por janela com a condição de se deixar o batente visível, para que a gente possa identificar o que era a porta e o que era a janela original. Então, por exemplo, lembra das casas comerciais? Sobrado, parte de baixo, comércio, em cima, moradia, casas térreas, casas funcionais. Aqui a gente já tem um terceiro caso. O sobrado inteiro era moradia e aqui era o comércio. Aquela ali tem até um detalhe interessante, tem as argolas. Porque aquelas argolas o pessoal ia no comércio e amarrava os cavalos. Então era uma forma de tipo estacionamento de cavalo para poder fazer a compra. Meados do século XIX, com a decadência de Paraty, muita gente foi embora, né? Essa decadência de Paraty durou um século. Paraty ressurgiu no cenário nacional mais ou menos a partir de 1945, quando a estrada Paraty-Cunha
tornou-se transitável para veículos. Graças a esse período de decadência, que hoje a gente tem todo esse conjunto arquitetônico preservado. Mas o paratiense, na época, não tinha noção nenhuma do patrimônio que eles tinham em mãos. Quem vinha de fora já tinha uma outra visão. E mais ou menos a partir de 1950, começou a especulação imobiliária. Muitas pessoas de fora começaram a adquirir propriedades em Paraty por estarem sendo vendidas a preço de banana, muito barato. E hoje, por exemplo, se a gente tiver, é no máximo 20% das casas do centro histórico de moradia local. 80% é dividido entre veranistas, casas de veranistas e comércio variado. Esse sobrado aqui, ele pertenceu ao príncipe Dom João de Orleans e Bragança. Dom João era neto da princesa Isabel e do conde Dan, bisneto de Dom Pedro II. Ele veio para Paraty em 1960, mas quando ele veio, ele já tinha comprado o sobrado sem ver. Quando ele chegou em Paraty, igual ele falou pra gente, se apaixonou por Paraty e decidiu que quando se aposentasse da aeronáutica, na época no Rio, ele viria morar aqui. Assim ele fez, ele viveu aqui com a gente até 2005, quando ele veio a falecer. Hoje tudo pertence ao filho dele, chamado Dom João Henrique de Orleans e Bragança. Nós chamamos de Dom Joãozinho. Ele vive entre Rio e Paraty, mas uma boa parte do tempo ele fica aqui. Inclusive, quando o Dom João reformou o casarão, ele pintou com as cores do Brasil, que o verde é da casa dos Bragança, o amarelo do Habsburgo, da princesa Leopoldina. E ele fixou também o brasão da família imperial, para que pudéssemos identificar que tínhamos um membro da família vivendo aqui. A gente tem a igreja de Nossa Senhora das Dores, mais conhecida como Capelinha, porque é a menor de todas. Ela é de 1800, a igreja que foi construída por iniciativa da Irmandade das Senhoras Aristocratas. E ela era para ser uma cópia exata da primeira igreja de Nossa Senhora Aparecida. Só que pela falta de recursos das senhoras, eles não conseguiram concluir a segunda torre. A capelinha atualmente está fechada e provavelmente vai entrar em restauração. Essa ilha aqui atrás de mim, gente, é a Ilha da Bexiga. E a guia estava explicando que durante o século XVIII teve uma epidemia muito grande de varíola e muitas pessoas estavam morrendo. Então, para evitar a contaminação, né, de toda a população aqui da cidade, as pessoas que estavam contaminadas eram isoladas nessa ilha. E lá existe um fosso de 3 metros de profundidade que as pessoas que vinham a falecer eram jogadas dentro desse fosso. O nome do calçamento chamamos calçamento Pé de Moleque. Ele foi feito para evitar a lama nas ruas de Paraty. E o nome vem pela forma com que o calçamento era feito. Os escravizados adultos traziam pedra e areia, porque a areia é usada no rejunte das pedras. Quando chegava na rua a ser pavimentada, eles iam, os adultos, assentando as pedras. E depois vinham os filhos dos escravizados, os moleques, os adolescentes, nivelando as pedras com os pés. Por isso, pé de moleque. Só que o nosso calçamento hoje não está mais 100% original. Lembra que eu falei que até 76 entrávamos com carros. Já começou aí a descaracterização. As instalações de água, telefone, agora por último energia elétrica, já começaram a mexer. E aí isso vai descaracterizando. Até 1980, existia uma equipe da prefeitura que era chamada de calçadores. Eles, durante o ano todo, iam renivelando as pedras. Só que desde então não é feito mais esse trabalho. Então, Rua do Comércio, Rua da Matriz,
Rua da Lapa. A Rua da Lapa está com degrau no meio da rua, de tão irregular. De todas eu gosto de mostrar essa aqui, que no meu ver está mais original. Ela está mais nivelada, tá? E, como os mais antigos dizem, vocês querem bem andar pelas pedras? Olha 1 metro à frente. O cérebro grava o caminho. A diferença é que vocês têm que levantar um pouquinho mais os pés para caminhar. Aí eu falo, se não funcionar, toma um golinho de cachaça, vocês vão até flutuar pelas pedras. Mas é golinho, não é aqueles 2 dedinhos não. Tá? Esse aqui é o sobrado do Amir Klink. Tem os abacaxis originais. Olha as pinhas, como são diferentes. Daquele do sobrado dos abacaxis, que tem os abacaxis na sacada. Tem a simbologia maçônica, as cornetas. E um detalhe interessante. É um sobrado que tem uma pequena fachada, mas vai até o outro lado da rua. Isso porque as taxas públicas da época eram cobradas mediante o tamanho da fachada. Quanto menor a fachada, mais barato era o imposto. Outro detalhe são as janelas de vidro do centro histórico, que são para fora. Até século XIX não se produzia vidro no Brasil. Era muito caro comprar, porque era trazido da Europa. Quem conseguia comprar, botava do lado de fora para ostentar, né? Interessante que nessa época não existia vidro em Minas. Porque os vidros, esse sistema de janela é chamado de guilhotina. Surgiu na França. O português foi lá e imitou, né? E com a colonização trouxe para o Brasil. Os vidros já vinham cortados pequenos. Chegava aqui de navio, então chegavam inteiros. Quando ia para Minas, ia em lombo de burro. Chegava lá tudo quebrado. Olha que lindo o interior dessa loja, que funciona no sobrado do velejador Amir Klink. Com o chão todo de areia, aqui está exposto o barco com o qual Amir Klink atravessou o Atlântico Sul a remo em 84, da costa da Namíbia, na África, até a Bahia. A viagem durou 100 dias e ele percorreu 7.000 quilômetros. O barco capotou 3 vezes e ele fez tudo isso sem o auxílio de GPS, internet ou celular. E para terminar, pessoal, existe uma diferença entre sobrado e solar. Tudo para nós que tem 2 andares é um sobrado. Esse aqui seria um sobrado. Construía-se a parte de baixo para comércio. Sobrando dinheiro, fazia-se a parte de cima para moradia. Esse ao lado já é um solar, porque você vê que ele não tem só portas. Ele não era comércio, ele era só lar, só casa. Pessoal, ó, quem tiver interessado, vou usar o meu lado de corretora, tem esse sobrado à venda, 6,5 milhões, de frente para a praça. E a gente aceita Pix parcelado. Tá vendo essas árvores aqui, ó? Essa árvore, ela é chamada de Dilênia. Ela vem da família da magnólia. Dá aquelas flores brancas da magnólia e depois vem esse fruto. Ela foi usada na história do Brasil. D. João VI, quando chegou no Brasil, que deu de cara aí com esses frutos, é um fruto em camadas. Então, ele, fazendo uma pegadinha com os portugueses, ele escondia as patacas, as moedas portuguesas, e mandava para Portugal, relatando que no continente brasileiro existiam árvores onde nascia dinheiro, tá? Por isso que muitas vezes ela é conhecida como a árvore da pataca. Esse tour guiado dura cerca de 2 horas e finaliza aqui na Praça da Matriz, onde fazemos o pagamento voluntário do valor que achamos mais justo para essa bela aula de história ao ar livre. Nós adoramos e espero que vocês tenham gostado também. E agora que você já sabe tudo da parte histórica de Paraty, no próximo vídeo vamos te levar para conhecer as belezas naturais que cercam a cidade, num passeio lindo a bordo de um barco pirata por ilhas e praias da região. Continua aqui com a gente, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e a próxima viagem.